Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, aula passada nós vimos a segunda lei de Ohm, mandei os exercícios, pedi para que vocês copiassem tudo no caderno e acompanhassem esse vídeo depois que tudo já estivesse copiado no caderno. Mandei alguns exercícios também, eu espero que tenha dado tudo certo. E hoje, dando continuidade, nós vamos aprender a associação de resistores, tá bom? Então, copiem aí o anexo no caderno. Depois de copiado, assistam o filme, tá? Videozinho aí, que eu vou ler com vocês e vou explicando, tá? Então, vamos lá. Associação de resistores. Em muitos casos práticos, tem-se a necessidade de uma resistência maior do que a fornecida por um único resistor. Gente, simples. Em muitos casos práticos, tem-se a necessidade de uma resistência muito maior. Quando aquela corrente elétrica, um resistor, não comporta toda aquela corrente, é necessário o quê? Mais de um resistor. Só isso. Em outros casos, um resistor não suporta a intensidade da corrente elétrica que deve atravessá-lo. Nessas situações, utilizam-se vários resistores associados entre si, ok? Um resistor não comporta corrente, então usa-se vários, tá bom? Os resistores podem ser associados em série, em paralelo ou numa combinação de ambos, a qual denominamos associação mista. Vou falar um pouquinho sobre todos, tá? Resistores equivalentes. É aquele capaz de substituir qualquer associação de resistor, produzindo o mesmo efeito de outros resistores, tá? O que isso significa? Ao invés de ser usado vários resistores, existe um que equivale à associação de todos aqueles outros. Aí ele suporta aquela corrente elétrica e não queima, tá bom? Associação em série, o que é? Resistores estão associados em série quando estão ligados um seguido do outro. O nome mesmo já diz em série. Então, são vários resistores, um do ladinho do outro, por onde vai passar a corrente elétrica, tá? Passei o desenho para vocês, a imagem de um resistor em série, de uma associação em série. Resistor 1, resistor 2, o resistor 3, ok? Aí, ó, o R1, R2, R3 é por onde... é a resistência elétrica do resistor, é por onde vai passar a corrente. O que é o DDP ou tensão elétrica? Ó, coloquei todas as letrinhas, né? Eu tô colocando, especificando direitinho, porque vocês podem esquecer. Então, acompanhem comigo, por favor. U é a DDP ou tensão elétrica, R é a resistência elétrica do resistor e I é a corrente elétrica. Ali, ó, o I é por onde... é a corrente, por onde vai passar ali no R1, R2, R3. Isso é o quê? Uma associação em série. São 3 resistores unidos ali, para que tenha a força de levar toda essa corrente. Aí vem o resistor equivalente. Esse é o resistor em série. Resistor equivalente, olha lá. Tem o U, que é a tensão elétrica, e o RS. O RS significa resistor equivalente, tá bom? RS é o resistor equivalente da associação. Então, eu não preciso de vários resistores. Um só, que é o equivalente, já vai comportar toda a minha corrente elétrica. Características da associação em série. A intensidade da corrente I é a mesma em todos os resistores, pois eles estão ligados um após o outro. A tensão U na associação é igual à soma das tensões de cada resistor. Aí vem a formulinha. U é igual a DDP do resistor 1, mais a DDP do resistor 2, mais a DDP do resistor 3. Tá bom? Mas não se esquecendo, gente, se nós estamos falando de um resistor equivalente, esse U1 mais U2 mais U3 equivale ao RS, tá? É a união de todos. Aí eu coloquei aí, ó, em roxinho para vocês. Fórmula usada para calcular a resistência do resistor equivalente. Então, sempre que for pedido a resistência do resistor equivalente, essa formulinha. U é igual a U1 mais U2 mais U3, tá bom? Agora, aplicando a primeira lei de Ohm, que a gente viu assim
Foi uma, acho que na primeira aulinha que nós tivemos aqui pelo computador, né? Aplicando a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Gente, voltem no conteúdo, por favor, que vocês podem esquecer. U é a DDP, R é a resistência e I é a corrente elétrica. A cada um dos resistores, podemos calcular a resistência elétrica do resistor equivalente da associação. Fica assim, então, ó. U é igual a U1 mais U2 mais U3. Só que o U1 equivale a R1. Eu coloquei aí as igualdades na fórmula, tá bom? Resumindo, tá? A fórmula vai ficar R é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, é a resistência de 1 mais a resistência do 2 mais a resistência do 3. E se nesse exemplo, no caso, se eu tenho um resistor com 3 resistências, tá bom? 3 resistores. Agora, se eu só tenho 2, R2, R1, R2. Se eu tenho 4, R1, R2, R3, R4, tá? Note que o resistor equivalente a uma associação de resistores em série tem uma resistência elétrica igual à soma das resistências elétricas de todos os resistores. 2 ou mais da associação. Exemplo, acompanha o exemplo comigo. 2 resistores, um de 2 ohm e o outro de 5 ohm. São associados em série, como indica a figura. Associados em série. Então, a resistência de um é igual a 2 ohm em série, um do ladinho do outro, gente. E o outro resistor é o R2 5 ohm, que é igual a 5 ohm. Como que eu resolvo isso? Aí vem, né, a pergunta. Determine a resistência equivalente da associação. O que você vai precisar fazer? Vai ter que somar as resistências. Qual é a resistência, então, que tem ali? Tem a do R1 e a resistência do R2. Somo 2 mais 5, 7. Então, a associação toda dos 2 resistores em série é 7 ohm, tá? Simples, gente. Aplicaçãozinha de fórmula assim. Deixei para vocês 3 exercícios, tá? Tentei simplificar o máximo possível. Leiam com atenção. Tá muito simples, tá? Deixei bem mastigadinho para vocês. Tem, ó, 1, 2, 3 exercícios. Os 3, a mesma coisa, tá? É para calcular, ó. Determine a resistência. Então, como que eu calculo a resistência? Calculando. RS é igual a R1 mais R2 mais R3, no caso de 3 resistências. E de 4, aí vai ter R4. E se só tenho 2, aí só vai ter R2 e vai somando os valores, tá? Os 3 exercícios são a mesma ideia, tá? Vocês não vão encontrar muita dificuldade. E a aplicaçãozinha do RF, a fórmula, né? RF é igual a R1 mais R2 mais R3. Não esqueçam, sempre dependendo da quantidade de resistores envolvidos nessa associação, tá bom? Vou deixar a correção desses 3 exercícios para vocês aí na plataforma. Na sexta-feira vocês acessem. E dia 22 de julho teremos uma provinha. Vai cair todo o conteúdo que eu dei desde o começo do ano. Não é muita coisa, gente, tá? Vai cair um exercício de cada assunto e revejam, tá? O que foi dado lá em fevereiro e março. Muito importante. Porque aqui por vídeo, estamos aqui agora na 3ª aula. Pouquíssima coisa nós conseguimos ver. Mas ainda bem que adiantamos bastante em sala. Então, revejam aquilo, tá? E continuem estudando. Deixei poucos exercícios, tá? Se aprender esse pouquinho aqui que eu tô dando, gente, já tá maravilhoso. 3º ano, por favor, se esforcem, tá? Por favor. Um beijo.